ver vocês, cada rostinho. E nós vamos começar o tema de crescer. E é um tema que realmente desafia o nosso coração. Não é verdade? Porque crescer tem a ver com você estar vivo. Crescer tem a ver com você estar saudável. Crescer tem a ver com você ampliar, você desenvolver. Então crescer é algo de Deus. Amém? Crescer é algo de Deus. E é algo que todos nós devemos desejar. Crescer. Crescer. E a gente se preocupa tanto com crescer, né? Crescer dos filhos, dos netos, o desenvolvimento. Então crescer nada mais é do que você se desenvolver. Mas nós vamos falar agora de algo assim, da vida cristã. E como mãe, né? Eu sei que a gente se preocupa sempre com o crescimento. E a gente sempre foca bastante na área física. Não é verdade? A gente se preocupa com a área física. A gente se preocupa se a unha está fraca, se o cabelo está caindo, se a pele está seca. Muitos detalhes que nós temos. E a gente se preocupa, não é? A gente se preocupa. Eu me preocupo com os netos, se eles estão se alimentando, porque faz parte. A gente se preocupa também com a vida emocional. Não se preocupa? Se você está triste, se você está depressiva, se você está magoada. A gente se preocupa. E muitas vezes o nosso foco como cristãos fica só na área física e na área emocional. A área espiritual muitas vezes a gente deixa por conta de Deus. Porque afinal de contas, Deus é espiritual, Ele é espírito. Então geralmente a área espiritual a gente deixa na mão de Deus. Então a gente acha que a gente não tem como melhorar, como aperfeiçoar. E o Senhor está nos levando a momentos na comunidade da graça. E que o Senhor fala que Ele quer saciar todo aquele que tem fome e sede dEle. Então fome e sede não é só físico. Fome e sede não é só emocional. Fome e sede tem que ser muito mais espiritual. Então o que eu quero falar para vocês é isso. Nós vamos desmistificar um pouco o que é a oração. Porque muitas pessoas acham que a oração é para pessoas assim mais maduras. Pessoas que têm ministério, pastores. E oração é para uma criança. A oração é desde pequenos, desde pequeno. Desde porque você está falando com o teu pai. Amém? Então a vida espiritual não é responsabilidade de Deus, do seu líder. É sua responsabilidade. É sua. Não dá para a gente transferir e falar, não, é porque ora por mim, olha, eu preciso crescer, Só que depende de você. Depende da sua fome e da sua sede de Deus. Quanto mais fome e mais sede você tiver, mais Deus vai encher. Deus vai encher. Deus vai encher. E nunca vai ficar vazio. O melhor de Deus é que nunca fica vazio. Nunca. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. A figura que eu tenho de oração para mim, particularmente, eu gosto muito de olhar para o céu. Eu sempre olho para o céu. E agora nós temos o tempo da andorinha, né? E as andorinhas, elas dançam no céu, elas dançam. E eu olho da minha janela e falo, Senhor, eu sou que nem aquela andorinha. E é assim que nós somos. Você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. E muitas vezes você vê que nem aquele passarinho que está na gaiola. Ele faz sempre a mesma coisa. Ele sempre vai comer o alpiste. Ele sempre vai beber aquela água. Se for alguma coisa diferente, ele não sabe o que é, ele não come.
E muitas vezes nós somos assim na vida espiritual. Você não é aquela andorinha que está no céu, e ela voa para cá, e ela voa para lá, e ela dá aqueles... É assim. Eu falei, Senhor, eu sou assim. Eu sou aquela andorinha, aquele pássaro que voa, que aproveita o céu. Ela não vê limite, ela aproveita o céu. Você tem aproveitado o céu? Você tem aproveitado o céu? Você só vai aproveitar o céu quando você morrer. Nós temos que pensar. Porque a vida espiritual é você aproveitar o céu. E o céu a gente aproveita aqui. Você aproveita aqui. Você não vai aproveitar só lá. Você vai aproveitar aqui. Então eu quero falar para você, e você ficar com isso no seu coração. Você tem aproveitado o céu? Marisa, mas como é que eu aproveito o céu? Primeiro, olha para Ele. Olha para Ele. Admira o céu. Admira. Porque a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Quem poderia fazer o céu? Só o soberano. Só o Deus de toda a majestade e poder. Ele pôde fazer o céu. E então eu queria falar para você isto. Olhe para a sua vida espiritual. A proposta do crescer, não deixe de estar conosco. Ouça, escute, coloque em prática, faça. Amém? Faça. E então nós temos proposto isto. E a vida espiritual nada mais é do que você ter experiências com seu Pai, com o seu Senhor. Amém? Você quer ter experiências com Ele? Mas experiências mesmo. Não de o outro falar, mas de comigo andar. Era o que Jó falava. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Então a proposta do crescer é que você vai crescer. Você vai se desenvolver. E você vai experimentar coisas que a Bíblia falou, né? O olho não viu, o ouvido não viu, não subiu no coração do homem, mas o Espírito Santo revela. Você quer isto? Você quer? Quem quer, levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. É isso aí. E eu estava lendo uma palavra, e depois o crescer diz assim: compromisso para aperfeiçoar a sua vida espiritual. Então não basta você só querer crescer. Eu quero crescer. E o que eu preciso fazer? Eu quero crescer, né? Mas tem o compromisso. E eu estava lendo uma psicóloga falar sobre compromisso, e eu achei muito legal. Porque o compromisso, geralmente, a gente faz compromisso, não faz? Você não tem vários, você não faz compromisso? Você dá a sua palavra, você se compromete, e você faz. Eu creio que você faz. Mas o compromisso, o primeiro compromisso, você tem que fazer com você. Porque se você não fizer um compromisso com você, você não vai mudar. Porque você faz o compromisso com o outro, tudo bem, eu não tenho, parece que eu não vou ser beneficiado. E quando você faz um compromisso com você, porque você quer crescer, vocês estão entendendo? Porque nós temos que pensar, o compromisso é porque eu quero crescer, eu não quero mais ficar igual. Eu quero mais. Você quer mais? Eu quero mais. E Deus tem mais para você. Então faça um compromisso com você mesmo. Porque vai aparecer inúmeras situações para você não permanecer no compromisso. Para você não permanecer. Tudo vai cooperar. Inclusive a sua vontade. Inclusive a sua vontade vai cooperar para você não permanecer no compromisso. Mas você vai falar: eu quero crescer. E esse começa com ore diariamente. E a oração, meus irmãos, a oração é algo assim, as experiências mais lindas que você pode ter, está na oração. Eu não sei orar como eu gostaria ainda. Tem muita coisa da oração que eu não sei. Nós vamos descobrindo. O Senhor vai nos dando experiências. Mas se a gente não experimentar, nós nunca vamos saber.
Nós nunca vamos saber o que é esse voo da andorinha, que anda, e que vai, e que não se cansa, e está lá, e ela desfruta o céu. Então a oração é para você desfrutar o céu. O céu, você e Deus, Ele e você. E antes de começar no que nós vamos falar, eu estava lendo um livro e me chamou muita atenção pelo seguinte, sabe? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos filhos de Deus, mas a gente não tem essa intimidade com a oração. E a oração fala de você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. É você, é coração para coração. Você olha no olho dele, ele olha no teu olho. Ele fala para você alguma coisa, você fala, pai, eu não quero assim, me perdoa. Então é algo íntimo. É algo íntimo, começa com algo íntimo. E esse livro, ele falava que quando Jesus veio, ele veio para o povo de Jerusalém, para os israelitas, que era o povo escolhido. E você sabe que foram os fariseus eram os doutores da lei. Eles conheciam a palavra de fio a pavio. Obedeciam, faziam tudo que a lei fazia. E foram eles que mandaram crucificar Jesus. Interessante isso, né? E eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam o Deus da palavra. Tanto que Jesus, quando Jesus falava, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Pai? Você está falando que Deus é teu Pai? Eles achavam isso um absurdo. Por quê? Porque eles só conheciam a palavra. Eles só conheciam a lei. Eles não conheciam o coração do Pai. Então, quantas vezes o Pai dava direções para eles e eles não obedeciam? Porque eles achavam que aquilo não era... Eles não sabiam que era um Pai amoroso. Então, a oração tem a ver com paternidade. E muitas vezes, a nossa dificuldade com a oração é porque você acha que você não vai ser ouvido. Você não vai ser entendido. Para que vai adiantar? Mas então nós estamos aqui para falar para você. Ele ouve você. Ele ouve o seu sussurro. Salmo 139 fala que a palavra nem chegou na minha boca. E Ele já conhece. Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe Ele penetra os meus pensamentos. Então, conhecer a palavra é importantíssima. Leia a palavra, leia o Novo Testamento. Conheça Jesus com essa perspectiva de você conhecer o céu, de você experimentar o céu hoje e agora. Então, eu falei, Senhor, que eu nunca seja como os fariseus. Que eu ouço, conheço a Tua palavra, obedeço a Tua palavra, mas eu não conheço o Deus da palavra. Eu não consigo falar, Abba, Pai, Paizinho querido, Pai amado. Por quê? Muitas situações podem acontecer de você não conseguir falar. Então que você se abra hoje, que você aguce os seus ouvidos, desperte. É momento do povo de Deus despertar, da igreja despertar. Porque o reino de Deus é chegado entre vós. O reino, João falou isso quando ele veio. O reino de Deus é chegado entre vós. E o que a gente está fazendo? Como é que a gente está desfrutando desse reino? E não é nem fazer, é ser. E as consequências virão. Disposto a orar? Amém? Então a oração é uma coisa assim maravilhosa. E Jesus, quando Ele veio falar de Pai, Ele veio restaurar a identidade dos filhos de Deus. Então você é filho. Marisa, eu não me sinto filha, mas você pode se sentir hoje. Filha. Quando eu lembro de Deus, eu lembro que Ele tem o meu nome escrito na palma da mão dEle. Eu vi isso quando eu tinha 13 anos, eu nunca mais esqueci. E eu cultivo isso no meu coração.
Ele tem o meu nome escrito na palma da mão dele. Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece, ele não se confunde. Ele não me deixa. Então isso são coisas que me fazem conseguir crescer, permanecer e fazer algo que o Senhor quer que eu faça. Então o nosso primeiro compromisso, né? Olha lá, a oração é um lugar de conexão com Deus, que nos capacita a viver colocando o primeiro grande mandamento como a prioridade maior na nossa vida, sabendo que isso vai transbordar em amor para com os outros, a fim de que também possamos viver o segundo mandamento. E o primeiro mandamento qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então são coisas na vida cristã que nós temos que, começa com a oração. Começa com a oração. Começa. Eu tenho certeza que você não quer ser como aqueles fariseus, que eles não tinham intimidade, eles não sabiam. Jesus falou Isaías para eles, Jesus falava, e eles falavam, não é você. Eles não tinham intimidade com Deus, a palavra. Então, você precisa ter intimidade com Deus, a palavra. Você precisa falar com Ele. Você precisa se aquietar diante dEle. Você precisa desfrutar da presença dEle. É tão gostoso desfrutar da presença do Pai. Vamos para o outro. Primeiro, olha lá, João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A oração te mantém conectado com a videira, recebendo uma fonte inesgotável de alegria, entendimento e revelação. Quando você fala com Deus, Ele te mostra os vislumbres da sua personalidade, te revela os seus pensamentos, sentimentos em relação a você. Você já pensou assim, quando você está orando, que Ele vai te falar tudo isso? A oração é para você, o Senhor se revela a você. Ele se revela a você. Ele mostra para você a personalidade dEle. Ele fala dos pensamentos que Ele tem com relação a você. Ele te conhece. Aplique isso. Olha, ouse experimentar isto. Senhor, o que o Senhor está pensando de mim agora? O que o Senhor tem para mim, Pai? O que é, Pai? E espera que Ele vai te falar. Ele vai falar no seu coração, Ele vai falar na sua alma, Ele vai falar no espírito, no seu espírito. Você sabe que a videira, eu falei, Senhor, por que Ele falou eu sou a videira, né? Porque a Palestina, as videiras a vida deles dependia das videiras. A vida dos palestinos dependia da videira. Então Ele está falando para você, tem que ser assim também a sua vida, tem que depender de mim. E o fruto da videira, primeiro é para Ele. E às vezes a gente fica tão preocupado em dar fruto para os outros, primeiro para Ele. A sua doçura, a sua gratidão, a sua alegria, a sua permanência, a sua coragem, a sua ousadia, é para Ele. E Ele vai fazer de você um vinhedo, é vinhedo que fala? Vinhedo? Vai fazer. É tão lindo você ver aquelas plantas, o solo, o cuidado. Ele falou, eu vou fazer tudo isso. Então eu creio. Então eu estou aqui para falar para você que eu creio, e eu sei que você também crê, e que você vai experimentar. Você só vai existir por causa da videira. E a videira é Jesus. A videira é Jesus. A videira é Ele. Dele vem a sua doçura, dele vem o seu fruto, dele vem a sua alegria, dele vem o poder que nós queremos para viver nessa vida, porque a gente precisa de poder. Essa vida precisa ser vivida com poder.
Precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Precisamos da vida de Deus. E Ele fala: eu sou a videira, vocês são ramos, permaneçam em mim, você não vai deixar de dar frutos. Você não vai deixar de dar frutos. Então, meus irmãos, a oração é algo inesgotável. Inesgotável. E você fala assim: ai, pastora, mas é tão chato. Às vezes criança fala assim: ai, tia, mas é tão chato ficar orando, porque eu estou falando com quem? Porque é algo abstrato. Mas a gente vai ensinando. A gente vai ensinando. Porque Ele está com você, Ele está em você. O Pai está no céu, pronto para te ouvir. Por que a gente não aproveita isso? Vamos aproveitar. Tem coisas que nem você sabe de você mesmo. E Ele sabe. Sabia que Ele sabe? Tem coisas na sua vida que você não consegue vencer, que você não consegue ver a saída. Se você perguntar para Ele e você acreditar que Ele está te ouvindo, Ele vai te falar. Você não está vendo isso, filha. Marisa, você não está vendo que você é muito sensível nessa área. Você precisa fortalecer essa sensibilidade para que você cresça, para que você vá. Senão está sempre naquela sensibilidade muito aflorada. Isso quem faz é o Espírito Santo, é o Senhor, é o Pai. Porque você ora, porque você pergunta, porque você tem tempo com Ele. Amém? Então a oração te mantém conectada. Ah, Jesus é a videira. Eu amo uva, né? Suco de uva. Por quê? Porque é tão doce. Amém? A oração está relacionada com a vida que você quer ter. Que vida que você quer ter para o ano de 2019? Qual vida que você quer ter? Eu lembro que quando o Gustavo foi estudar na escola da Comunidade da Graça, de Educação por Princípios, e uma coisa que a pessoa que trouxe esse método, ele falou o seguinte, que quando a gente ensina a criança, a gente ensina ela para que ela tenha um governo dentro dela. Porque se ela não tiver esse governo dentro dela, ela vai ter sempre que ter alguém falando: não faz isso, pega aquilo, esqueceu daquilo. Sempre. Agora, se ela tiver um governo dentro dela, e o governo significava o quê? A palavra. Entendeu? A palavra, a oração, a intimidade. E aquilo, eu falei, isso é a chave. E nós trabalhamos isso com o Gustavo, depois com a Milena, com a Gabriela. Mas porque ele tinha que ter um governo dentro. Porque nós precisamos desse governo. Nós precisamos desse governo do reino de Deus. Nós precisamos do governo do céu sobre na nossa vida. Senão você vai ter sempre que ter alguém falando para você. Por isso que Paulo fala, aquele que tem o Espírito Santo não precisa ser ensinado por ninguém. Porque ele é orientado, ele é conduzido, ele vai. Por quê? Porque ele fala com o Senhor, ele abre o coração, ele fala com ele pergunta, ele se expõe. As pessoas têm medo de oração porque você tem que se expor. A melhor coisa é você se expor. Se você não se expor, você vai adoecer. Você vai adoecer, você vai morrer, você vai definhar. Então a exposição faz parte da oração. E nós fizemos isso com o Gustavo e foi muito bom. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. Sem precisar de uma orientação de fora. Faça isso, já fez aquilo, escoveu o dente. Não dá para ficar assim. Você vicia. Então, às vezes, na vida cristã, a gente é viciado, esperando alguém falar, faça isso, não faça aquilo, cuidado aqui. Você pode ouvir isso do seu Pai. Você tem que experimentar o céu, o governo dele, o poder dele, a vida dele. O poder dele é para você. O poder é para você orar pelos enfermos e serem curados. O poder é para você falar de Jesus e a pessoa ser transformada. Não é para alguns. Deus não faz acepção de filhos. Não há. Amém? Ele não faz. Então eu queria deixar isso forte no coração de vocês.
Porque Ele ama você demais. Vamos para o próximo? João 17, 22 a 23. João 17 foi a oração que Jesus fez. Antes, quando Ele sabia que estava chegando perto dele partir, que Ele ia deixar os discípulos, que Ele ia enfrentar, e Ele sabia do que ia acontecer, mas Ele não se esqueceu dos discípulos dele. Leia João 17, é muito lindo. E nesse texto Ele fala, olha lá, dei-lhes a glória. Ele está falando com o Pai, com relação a você. A oração de João 17 é para você, é para a igreja que viria depois daquele tempo. Não é para os discípulos, não, é para você. É para você. Estar falando daqueles que iam vir. Ele falou, daqueles que estão comigo e daqueles que ainda virão. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados, olha lá o pedido de Jesus por você, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Gente, é o mesmo amor que Deus tinha por Jesus e Ele tem por você. O mesmo poder que Jesus tinha para você. Então vamos crescer, vamos tomar posse, vamos experimentar, vamos colocar em prática. Meus irmãos, é maravilhoso esse texto. E tem o texto de Efésios também, depois eu vou comentar uma coisinha com vocês. Efésios 5, 29 e 32 diz: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Presta atenção nesse texto. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, ele está falando de mim e de você com Ele. Unidade, um só. Então, quando a gente tem esse entendimento, você fala, eu tenho que orar, eu posso falar, eu posso me expor, eu posso falar com Ele. E não esquece da andorinha, a liberdade, não é engessado. E muitas vezes, sabe, meus irmãos, quando eu vi esse livro que eu comentei com vocês no começo, e o escritor ele falava, aqueles homens que conheciam tanto a Bíblia, que conheciam tanto, eles eram órfãos. E Deus não é pai, Ele não é pai de órfãos, Ele é pai de filhos. Então o que eu quero que fique impregnado no seu espírito é que você é filho, você é filha, você não é órfão, fala aleluia, você não é órfão, você é filho, você tem herança, tudo. Ele falou, o meu reino eu dou a vocês. Você fala, mas você está sonhando. Não estou, a Bíblia fala. Você tem que experimentar isto. O reino dele é para você. Amém? Vocês estão assim, ó. Abre os braços. Não, é para mim. O reino é para mim. E muitas vezes você tá vivendo que nem órfão, por dificuldades com pai, com mãe, com autoridade. Infelizmente, aquilo que a gente vive aqui, a gente passa para Deus. Mas Ele está falando, filhos, vocês são meus filhos. O pai de vocês pode até, não é que a Bíblia que Ele fala, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho. Sabe esse versículo?
venha se esquecer, né? Do filho que amamenta. Contudo, eu jamais me esquecerei de vocês. Porque o seu nome está escrito na palma da minha mão. Então, vamos usufruir dessa presença maravilhosa. Amém? Então, a mensagem de identidade de Jesus como noivo, te dá uma revelação assim de êxtase. Meu Deus, Ele é o noivo que ama tanto a sua igreja, que ama tanto você. Amém? Então Deus tem prazer em você. Então como você vê Deus? Como você vê Deus? É séria essa pergunta. Como você vê Deus? Como você se relaciona com Ele? Como é que é? Um pai exigente. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu sou obrigada a fazer. Se eu não fizer, Ele não me dá. Merecimento. Muitos filhos foram criados com merecimento. Se você fizer, você merece. Se você não fizer, você não merece. Deus não é assim. Deus é gracioso. Ele espera que você faça. Porque é o melhor para você. Vocês estão entendendo? É o melhor para você. Então Ele espera que você faça. Então, você precisa pensar nisso. Como é que eu vejo Deus? Eu vou na igreja por medo? Eu obedeço por medo? Se eu não for, o chicote come. Se eu não for, se eu pisar na bola, eu posso ficar doente. Então associe as coisas ruins ao que você não fez para Deus. Você nunca vai poder fazer por Deus o que Ele faz por você. Nunca. Ele não pede isso para você. O amor que Ele tem para você é incondicional. O que Ele só quer é falar: desfruta, filho, desfruta, 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 desfruta o céu, desfruta o céu, desfruta a alegria, desfruta o poder, desfruta a minha presença. Então, como você enxerga Deus é determinante para você alcançar o seu objetivo: crescimento. Então, que isso fique muito claro no seu coração. Como você vê Deus vai determinar como você vai se desenvolver na sua vida cristã. Se você vai ficar parado, se você vai ficar manco, se você vai ficar faltando uma mão, muitas coisas, que às vezes não é no físico, mas é na alma. Manco, cego de um olho, surdo, porque não desenvolveu aquilo que Deus tem para você. Deus tem plenitude de vida. Salmo 16 diz: na tua presença há delícias. Você já pensou nisso? Delícias. Às vezes a gente pensa delícia uma sobremesa, né? Aquela coisa maravilhosa, mas a presença de Deus tem delícias. A Bíblia fala que um dia na presença de Deus é como 1000 anos, 1000 dias, 1000 anos. E como um dia, quer dizer, é satisfação, é preenchimento, é uma coisa assim que, se você fizer, você vai experimentar. E se você já faz, vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos águas mais profundas, vamos mais, vamos mais. Estão comigo? Amém? Amém? Então o próximo qual que é? Então agora a gente vai falar como você pode orar. Que às vezes você não sabe como orar. O seu tempo com Deus, às vezes você não sabe o que fazer. Então olha lá. Ore a palavra.
João 5, 39 e 40 diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Forte essa palavra, hein? Vocês conhecem a Bíblia, mas vocês não querem vir a mim para experimentar, para que isso seja transformado em minerais, em coisas que o seu corpo precisa. Então, olha, intimidade não se conquista com o estudo da palavra, mas sim com diálogo de coração para coração. Orar a palavra, nós temos que orar mesmo. Eu já declarei muita palavra. Muito, Senhor, está escrito. Mas eu sabia quem tinha falado. Eu sabia, Ele tinha me falado: essa palavra é para você declarar, filha. É para você essa palavra. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia falando: Ele está falando comigo. Ah, aconteceu naquele tempo. Sabe os teólogos que falam: não, foi só naquele tempo. Foi só naquele... Não, é para hoje. Jesus está falando com você. Em todos os momentos. Então, olha, declare a palavra. Declarando suas verdades de volta para Deus é muito diferente de um estudo da Bíblia. A Bíblia testifica de Jesus. É claro que testifica de Jesus. Por isso que você tem que orar a palavra. Só que você fala a palavra, mas você conhece o Deus da palavra. Vocês estão entendendo? Ok? Então, e diante da palavra você pode falar com o Senhor: Senhor, a tua palavra diz isso, eu creio na tua palavra. A tua palavra não é coisa vã para mim. A tua palavra não é coisa vã. Sabia que tem esse versículo na Bíblia? A tua palavra é o poder. A tua palavra é a minha vida. Não é coisa vã, não é coisa passageira, é a minha vida. Então, Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Nós temos que fazer essa oração. Nós temos que fazer essa oração. Senhor, apaga minhas transgressões. Antes de eu vir para cá, eu falei: Pai, perdoa os meus pecados. Apaga aquilo que eu fiz que não te agradou, porque eu quero ser testemunho do teu amor e do teu poder. Então você orou a palavra, tá? E aqui fala: ore da seguinte maneira: obrigada, Deus, porque o Senhor promete ter misericórdia de mim. Peço que revele a tua misericórdia a mim cada vez mais. Segundo ponto: ore diariamente por avivamento e justiça. Você já orou por isso? Você já pediu para que a sua vida, a sua casa seja avivado, a presença de Deus, as coisas não sejam tão pesadas, tão duras, tão difíceis. Quando vem o avivamento, os corações são quebrantados, o riso vem para a boca, as coisas acontecem. O avivamento. Então ore por avivamento, ore por justiça. Ore por justiça. Tem um livro do Otmani, que eu gosto muito, que fala: a terra governa o céu. A gente sempre fala: o céu governa a terra. Mas esse tipo de oração, a oração de intercessão, a terra está governando o céu. Porque você empunha, assim ó, a espada do Espírito, a palavra de Deus. É injustiça? Deus não é um Deus de injustiça. A gente se acomoda com Deus, que Deus permitiu injustiça, Deus permitiu calamidade. Deus é soberano, mas coisas horríveis que são no inferno, Deus não permite. Quem permite é que a igreja, ou quem sabe, se isenta. Eu falo para minhas irmãs as intercessoras: está vendo o jornal? Está vendo coisa? Exerce ali a palavra. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa ela vai ter que ser presa. Ela vai ter que sabe, esses fugitivos que matam e desaparecem. Outra coisa que é justiça para Deus. A Sueli sempre fala, a Sueli ora até hoje, pastora Sueli, pelo Marcola.
Sabe o que é uma arcola? E por aquele estuprador do parque. Diz que esse se converteu, fala que é verdade. Ela ora pelo Marcório, ela fala, ele vai conhecer o amor de Deus. Ele vai conhecer o amor de Deus. Não a gente falar, não, seja justiça, tem que morrer. A justiça de Deus é muito mais profunda. O arrependimento vem. E a pessoa consegue mudar de atitude. Porque sem arrependimento não tem como mudar. Então ore diariamente por avivamento e justiça. Tá? A intercessão ocorre quando oramos pela libertação do poder e da bênção de Deus para os outros. Ore pelos outros. Ore pela sua nação. Ore pela sua cidade. Não aceite coisas que você sabe que não faz parte do reino de Deus. Deus é um Deus de amor, de justiça, de paz. Ele é. Exerça a sua autoridade, exerça. Se você é professor, se você é policial, se você é motorista de táxi, se você é médico, exerça. Ore por avivamento e justiça no Brasil, aonde você está. Terceiro ponto, ore por avivamento, né? Quando nós cristãos, pode voltar. Quando nós cristãos nos relacionamos com Deus através da oração em unidade, quer dizer, com Ele, você está orando a palavra, você sabe o que Deus quer. Deus promete liberar sua justiça sobre a terra. Nós queremos isso, porque nós estamos aqui toda terça-feira às 8 horas da manhã, declarando, Deus falou assim, é assim que vai ser, Deus determinou, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de morte, Deus não é Deus de assassinato, de injustiça, Deus não é Deus que a Santa Casa está saindo um monte de criança morta, Deus não é esse Deus, não é. Todo bebê tem direito a sair vivo da paternidade. Todo bebê. Então isso é injustiça. Então nós oramos, falamos, Pai, manda ali, abunda ali a tua presença, abunda ali a tua vida, que não seja ali um lugar de morte, seja um lugar de vida. Passe na Santa Casa e fale, seja um lugar de vida. Passe nas escolas, seja um lugar de vida, de salvação. Passe em pontos de droga, não vai ser mais, vão ser tratados, vão ser amados por Deus. Isto é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus na sua vida. Tem mais? Acabou. Acabou? Terceiro, ore pelos doentes e oprimidos. Ore. Mateus 10:8 fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deem de graça. Quando ele fala para você dar, muitas vezes a gente não dá, a gente retém. Timidez, não tem autoridade, não sei. Então você está retendo algo que você recebeu abundantemente. Por isso que você está aqui. Vocês concordam comigo? Abundantemente vocês receberam. Salvação foi abundante. Perdão de pecados foi abundante. Restituição foi abundante. Ouvir as orações é abundante. Então, dá isso também. Ok? Tiago 5, 14, 15 diz, entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Mas aí eu falaria que não precisa chamar os presbíteros da igreja. Faça você. Seu filho está doente, seu marido está doente, sua mãe está doente, seu neto está doente. Ore, porque você representa o reino de Deus. Isto traz responsabilidade? Muita. Não dá para ser embaixador do reino e viver da maneira do outro reino, do império das trevas. Então muitas vezes isso impede a gente, fala, não, mas eu preciso ser perfeito. Não, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser filho. Você só precisa ser filho.
Você só precisa ser filho só. Você não pode ser órfão. Você não pode ser aquele que fala, mas não conhece. Ele fala, só você se chegar a mim, que eu vou me chegar a você. Tem mais alguma coisa? Então, olha lá, agora é o compromisso para você. Lembra que o compromisso primeiro você faz com você. Você faz com você. E aí Deus fala, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Pode fazer que eu estou aqui. E eu sei que vocês vão ter muitas experiências com o Senhor. Vocês vão falar. Vocês vão ouvir Deus. Vocês vão ter delícias na presença dEle. Vocês vão ter uma vida de oração, de adoração. Que nem a andorinha. Voando, se alegrando, desfrutando do céu. Como eu amo o Senhor. Como eu amo a oração. Como eu amo desfrutar dessa presença tão maravilhosa. E o nosso desejo como pastores é que vocês desfrutem disso. Que vocês não fiquem aquém disso. Que vocês não tenham vergonha. Que vocês não tenham medo diante dEle. Que vocês não se sintam reprovados pelo Pai. Que vocês se sintam abraçados. Que vocês se sintam um Pai apaixonado por vocês. Apaixonado. Apaixonado. Que você não duvide do poder dEle. Que você não duvide do amor que Ele tem por você. Como Ele pode usar você. Como Ele pode levantar você. Levantar você. Dar um chamado para você. Uma missão para você. Você não precisa ver as pessoas na rua e se sentir sem... o que eu posso fazer? Você pode orar. Você pode ir lá, você pode orar. Você pode falar, olha, Deus tem uma vida diferente para você. Porque eu conheço Deus, eu conheço. Nós estamos vivendo uma igreja muito tímida. Quando eu oro por vocês, eu falo, Senhor, que eles não vão ser espectadores. Enquanto nós estamos pregando aqui, vocês vão falar, fui curado. Fui cheio do Espírito Santo. Teve uma visão. Vai ser assim. Isso é o céu. Isso é o céu. Eu creio nisso. Eu já experimentei isso. Sai daqui com fogo. O fogo. O fogo. Segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu lembro que eu mandava telex. E a pessoa falava, você está diferente hoje, hein? Hoje você está, hein? Por escrito. Falava, tô mesmo, porque eu experimentei um banho do amor de Deus. Não é segunda-feira o pior dia. Não, é o melhor dia. Todos os dias melhor dia. Porque você falou com o teu Pai. Vamos ficar em pé? Eu li um livro da esposa do Bill Johnson, que fala a intercessora feliz. E ela falou que quando Deus chamou ela para orar, ela falou, oração não quero. Oração não quero. Porque oração, a gente fica assim, ó, Senhor, cura ela, Senhor, é tão difícil. Quando Deus falou com ela o que era intercessão, que eu falei com vocês hoje, ela falou, não, eu posso orar. Eu não estou sozinha. Ele está comigo. Eu estou falando o nome dele. Eu não estou falando no nome de uma pessoa morta, sem poder. Eu estou falando o nome de Jesus. Eu posso orar. Eu posso orar, eu posso ficar livre. E a partir daí o ministério dela foi em frente. Porque ela entendeu que ela nunca estava sozinha na intercessão. Na oração, ela nunca estava sozinha. E eu sei que você vai experimentar isto. Amém? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pense agora. Como
você pensa? Como é que você vê Deus? Como é que você vê Deus? O que você imagina do céu? O que você imagina do céu? Ah, Pai, fala com a tua igreja. Remove todas as traves, Senhor. Remove, Senhor, remove. Remove, Senhor, remove. Remove todo medo. Remove toda acomodação. Remove, Senhor, remove. Levanta ele, Senhor, levanta. Manda, Senhor, manda, Senhor. Manda unção, manda fogo. Senhor, manda desejo de estar contigo. Senhor, porque Tu és um Deus tão amado. Senhor, esse povo te ama, Senhor. Eles te amam, Senhor, eles te amam. E o Senhor não nega bem algum àqueles que te amam. Nenhum bem o Senhor nega, nenhum bem. Então, Senhor, eu declaro eles livres, liberados espiritualmente. A vida deles há de crescer. Vai muito. Vocês vão ter experiências com Deus. A palavra vai ser revelada a vocês. A oração vai ser algo natural. A boca de vocês vai se encher de alegria, da verdade. E vocês vão caminhar. Muitos aqui estão com os pés embaraçados, tropeçando. Mas Deus está desembaraçando. Ele faz com que você corra velozmente. Velozmente você vai correr. Você vai desfrutar o céu. A partir de agora, a partir de hoje, você vai desfrutar o céu. E você vai trazer outros com você. Outros que têm fome e sede de Deus. Em nome de Jesus. Amo vocês. Obrigada.